Bem, o sistema nervoso simpático ele é mais conhecido pelo seu papel na luta ou fuga, que é quando você se depara com alguma ameaça e é forçado a lutar em legítima defesa ou fugir para evitar ser ferido. O sistema responde e fica ativado quando o corpo ele é enfrentado por um estresse, por exemplo, que gera estímulos aí de ser ou não ser violento. Basicamente, esse sistema ele é projetado para nos preparar para a ação, ficando tipo animado, energético. O tipo de excitação ou estresse ele pode variar, podendo ser de algo negativo, como medo ou raiva, ou então algo positivo, como uma antecipação do aniversário ou experimentar uma emoção, por exemplo, de um orgasmo. O sistema nervoso simpático, quando ativado, ele tem os seguintes efeitos no nosso corpo. Ele aumenta a nossa frequência cardíaca, aumenta a nossa capacidade pulmonar e acelera a nossa respiração. O corpo se prepara para uma ação física através do envio de fornecimento de sangue extra para os músculos esqueléticos, ou seja, geralmente ele vai liberar as nossas glândulas adrenérgicas, que são as suprarrenais, botando muita adrenalina no nosso corpo. Então os órgãos saem um pouco de sangue, eles vêm todo para a musculatura, para a perna principalmente, para a gente poder sair correndo. Ele faz também com que os músculos fiquem mais tensos, em especial essa musculatura de períneo aí durante o ato sexual, já que a gente está falando de sexo. Ele aumenta o nosso estado de alerta, dilata a pupila, contrai determinados vasos sanguíneos aí e em relação ao sexo ele faz o que? Ele desencadeia a fase da ejaculação. Esse sistema ele não é simplesmente ligado ou desligado, ele tem diferentes níveis e a intensidade do nível baseia-se aí na intensidade do estímulo. Para uma ação negativa, o pico de estresse ocorre quando se depara com um risco de vida, por exemplo. No caso de uma ação positiva ao estresse, ele atinge o pico durante a ejaculação e o orgasmo. Pensa no sistema simpático como algo que usa energia. Já o sistema parasimpático é basicamente o oposto de tudo isso que a gente já falou aqui. Enquanto o simpático é conhecido por lutar ou fugir, o parasimpático ele é conhecido pelo descanso, por digerir. O relaxamento é provavelmente a melhor palavra para descrever esse sistema. O parasimpático, ele retrocede aí na engrenagem do sistema quando a mente é clara e relaxada e quando o corpo não está enfrentando nenhuma situação estressante. Os efeitos do sistema nervoso parasimpático, quando ativados, estão listados aqui. Por exemplo, ele diminui a frequência cardíaca, desacelera a respiração, auxilia no relaxamento do corpo e da mente, ajuda a gente a dormir, facilita a digestão dos alimentos, dilata determinados vasos sanguíneos. Então, na maioria das funções corporais, o trabalho de um desses sistemas acaba anulando o do outro. Ou seja, se um estiver ligado, o outro é desligado. O sexo é uma rara exceção. É a única vez que esses dois sistemas operam em conjunto para realizar uma função, a função de reprodução, que envolve a ereção, a excitação e a ejaculação. Durante o sexo, o sistema parasimpático ele está mais ativo no início, pois ele é responsável por relaxar as artérias da área pélvica, que permite a ereção nesse local. Com a excitação sexual, começa então o sistema simpático a assumir, aumentando a frequência cardíaca e a frequência respiratória. E basicamente sufoca os efeitos calmantes aí do sistema parasimpático. Até o momento onde se chega ao orgasmo, onde o sistema simpático é totalmente ativado. Então, o sistema funciona com, primeiro, estimulação parasimpática, que causa uma ereção. Segundo, a estimulação física que o pênis está recebendo aciona os nervos da área pélvica que enviam sinais para o cérebro dizendo que você está recebendo um estímulo. Terceiro passo, o seu cérebro percebe essa estimulação sexual, o que provoca reações químicas que fazem você se sentir mais sexualmente excitado. Quarto, o sistema simpático se torna mais ativo com a excitação sexual, a emoção continua. O sistema parasimpático começa a desaparecer de cena. A frequência cardíaca e a respiração aumentam. Quinto passo,
A estimulação se acumula até um ponto de inflexão, onde o seu cérebro envia os sinais então para o sistema simpático para se preparar para uma ejaculação. Sexto passo, o sistema simpático provoca a ejaculação. E aí a gente tem um sétimo passo quando o sistema parasimpático volta a entrar então em ação para que você venha a relaxar. O que eu estou querendo te dizer com toda essa explicação? Kátia, eu vou conseguir controlar o meu sistema simpático e o meu parasimpático? Não, porque, como eu já falei, ele faz parte do sistema nervoso autônomo. Ele funciona sozinho. Porém, o que você consegue fazer é o quê? O que você precisa entender é que quanto mais você se mantiver relaxado, mais tempo vai durar sem ejacular. Quanto mais rápido você passar a ativar o seu sistema simpático, mais rápido você ejacula. E como que eu vou fazer isso, Kátia? O que você precisa saber é que você consegue controlar a ativação dessa excitação através do seu controle físico e mental. Uma das maneiras mais rápidas para começar a desenvolver esse controle é já começar o trabalho no início do processo sexual, que é a fase de excitação e ereção. Você sabia que existem duas formas diferentes de se iniciar uma ereção? Uma delas vai te levar a uma prática sexual de longa duração, enquanto a outra provavelmente vai fazer ejacular antes do que você deseja. O primeiro tipo de ereção é causado por uma estimulação física e requer pouca ou nenhuma estimulação mental. Ela é uma ereção ativada por um grupo de nervos em resposta a um estímulo físico, que causa uma dilatação nas artérias que irrigam o tecido erétil, resultando então numa ereção. Ou seja, você tem uma ereção, mas ainda está emocionalmente e psicologicamente calmo. É mais difícil e demorado ter uma ereção sem estímulos mentais ou pensamentos eróticos, mas desassociar a ereção ao erotismo vai te dar uma ereção de mais qualidade e diminuir bastante as chances de você perder o controle sobre a ejaculação. Por outro lado, você corre o risco de perder a ereção devido à falta de estímulos emocionais. Com o tempo, você precisa aprender a equilibrar o seu estado emocional e o físico. O segundo tipo de ereção é causado pela estimulação mental através do córtex cerebral, que é a maior parte do cérebro e ocupa cerca de 2/3 da sua massa. O córtex, ele é vital para a função humana e ele é responsável pelo pensamento, percepção, compreensão, raciocínio e outros processos aí do pensamento. Ele é basicamente responsável pela percepção da informação. Ele informa ao corpo como esse corpo ele deve reagir a um estímulo. Por exemplo, se você perceber um cara correndo atrás de você com uma arma, ele rapidamente vai acionar a sua adrenalina e você vai sair correndo em velocidade máxima para se livrar de um perigo iminente. Em termos de sexo, percebendo então os pensamentos eróticos, que podem ser através do sexo ou através da masturbação, ou com uma estimulação mental, como a pornografia, o córtex cerebral ele vai dizer ao seu corpo para se preparar para um encontro sexual, causando assim uma ereção. A estimulação mental não significa apenas ter pensamentos eróticos. Se alguém está te dando uma estimulação física e você está pensando ou percebendo que ela é muito boa, de uma forma sexualmente excitante, então você também está usando aí uma estimulação mental. Quando você tem uma ereção causada pela estimulação mental e erótica, você entra mais rapidamente num estado de excitação muito alto. É difícil controlar a ejaculação quando o seu cérebro já enviou todos os hormônios para o seu corpo reagir, o que induz a uma ejaculação muito mais rápida. Quando você consegue chegar no sexo evitando os pensamentos eróticos e mais atento às suas percepções físicas, você aumenta as suas chances de controlar a ejaculação. Parece meio contraintuitivo e contraditório falar para quem tem dificuldade em controlar a ejaculação, focar a atenção nos estímulos físicos. Muita gente pensa que é melhor não se concentrar no corpo e pensar em várias outras coisas. Mas a verdade é que não focar nas sensações do seu corpo vai aumentar a ansiedade e te tirar do momento presente. Como resolver então? Você vai focar na respiração
e em cada uma das sensações do seu corpo, mas vai evitar pensamentos eróticos, como imaginar cenas sexuais naquele momento. Foco na respiração e em aproveitar cada sensação. Outra coisa, o sexo não acontece apenas na região genital. Estimule e receba estímulos em todo o seu corpo para ativar a sua energia sexual. Nas costas, nos braços, nas mãos, na nuca, cabelo, coxa, barriga, enfim. Ativar todo o seu corpo vai ajudar no controle da ejaculação e deixar o momento do sexo muito mais prazeroso para você e para sua parceira. Resumindo, existem duas maneiras de se obter uma ereção, então. Através da estimulação física ou através da estimulação mental. Normalmente, a maioria dos homens usa uma combinação de ambas e realmente não conseguem distinguir aí a diferença. A proporção adequada de estimulação física e mental pode fazer uma enorme diferença na sua fase de excitação e quando você vai ou não ejacular. Se você tem ejaculação precoce, as chances são de você estar usando muito estímulo mental e muito rapidamente. É importante perceber que o seu pênis pode obter a ereção e permanecer ereto sem você ter que conduzir a sua mente aí despertando sexualmente uma estimulação mental. Sabendo disso, eu vou pedir então para você experimentar fazer um esforço para eliminar o excesso de pensamentos eróticos e se manter num estado mais calmo nas suas próximas relações sexuais ou, inclusive, durante a masturbação, que é um excelente treino. Faça a experiência de se masturbar apenas com estímulos físicos, sem pensamentos eróticos, sem pornografia digital, sem nenhum estímulo visual e veja como que o seu corpo reage. Pode ser que nas primeiras vezes você tenha muita dificuldade ou mesmo não consiga uma ereção sem os pensamentos eróticos. Se você treinou o seu corpo e a sua mente assim por anos, isso é normal. Agora é uma questão de retreinar o seu corpo a conseguir uma ereção com estímulos físicos. Então, com o passar do tempo, isso vai se tornar mais fácil. Os exercícios da ginástica pélvica vão te ajudar nesse processo físico, por isso não deixe de treinar. Bem, a aula de hoje é super importante para esse processo do controle da ejaculação. Então, eu recomendo que você assista mais vezes para ter certeza que realmente entendeu como funciona esse estímulo do sistema nervoso. Na próxima aula, você vai entender, então, o ciclo da resposta sexual masculino e o que você pode fazer para assumir o controle durante esse processo. Então, muita calma, assimile toda essa informação e eu te encontro, então, na nossa próxima aula.